Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Pop Fusion Podcast. Esse podcast que é para falarmos sobre a influência das mídias digitais na indústria musical. Eu sou Celeste Santos, sua host, e hoje nós estamos aqui com Rômulo Araújo, jornalista, professor, ele que tem aí um currículo gigantesco que ele vai expor aqui para gente, para falarmos sobre o nosso tema de hoje, que é a influência do jornalismo nas mídias digitais. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Celeste. Boa noite para quem nos acompanha aí. Primeiro, te parabenizar por essa iniciativa, né? Pop Fusion. Gostei muito do nome e acho que a proposta que você traz aqui para a gente é muito boa, né? Tem muita coisa de tendências desse mercado de comunicação, enfim, de todas as tecnologias, de como elas estão transformando a nossa vida, que dá para a gente comentar aqui. Gostei muito do visual, da decoração. Espero poder contribuir e agradar quem vai nos prestigiar, né? Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, vamos falar um pouco do senhor e sua longa trajetória aí no jornalismo, né? Mestrado. Esse ano está se lançando como autor de um livro, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois não é, chegou essa fase aí. Assim, não é tão longo ainda, mas já tem uma caminhadinha, assim, né? A gente vai galgando aos poucos. Eu sou jornalista por formação, depois eu fiz uma especialização em comunicação e multimídia, que virou meu ramo de atuação. Inventei de fazer uma pós-graduação também em jornalismo científico. Eu acho que nós, enquanto Amazônidas, é uma bandeira que eu defendo muito. A gente tem que conhecer a nossa região, né? A gente não pode ser um turista na nossa própria terra. E fui fazer o mestrado em Sociedade e Cultura, que concluí recentemente. Desse mestrado eu fui estudar comunicação pública, que acaba sendo assim desses quase 15 anos de experiência que eu tenho no mercado, o mais forte que eu tive até agora é atuar em comunicação pública. Então, o livro que você mencionou trata sobre isso. Eu vou estar lançando agora por esses dias, né? A gente está gravando Uhum. aqui o episódio próximo da data de lançamento. E como você falou, né? Eu acho que o mercado da comunicação hoje ele é muito amplo, né? Antes eu lembro que, por exemplo, na minha época de universitário, eu tô falando ali entre 2007 e 2010, parece não fazer tanto tempo assim, mas se você for parar para ver assim uma linha de mudança de como as tecnologias foram chegando rápido e foram sendo rapidamente incorporadas à vida das pessoas, a gente vai tendo uma noção de que elas são tão recentes, mas ao mesmo tempo elas são tão intensas que parece que elas estão na nossa vida há mais tempo, né? Para você ter uma ideia, eu, enquanto universitário, não usava o WhatsApp, né? Então a minha turma não tinha grupo para se comunicar fora da sala de aula. Então a gente chegava na sala de aula cheio de assunto para comentar, né? E hoje em dia não. Hoje em dia vocês lidam uns com os outros, né? Através de tantas mídias e tantas tecnologias que a gente tem hoje. Então esse é um bom parâmetro para a gente ter como caminho. Eu acho que a tua proposta ela se encaixa bem da gente comentar sobre isso, né? E nessa questão de currículo hoje, o que eu vejo que vale mais do que uma formação ou uma experiência no mercado é a maneira como você usa isso, né? Desde como você se posiciona nas suas próprias redes, até mesmo como você se posiciona no mercado. Então, eu acho que hoje nós somos vitrine, nós somos os nossos próprios canais de comunicação e nós somos parâmetros para uma sociedade que está sempre em mudança. Eu acho que esse é meu ponto de vista hoje sobre comunicação e tecnologia. E é uma coisa que sempre vem mudando, sempre vem avançando. Mal chega uma coisa, quando a gente se acostuma, ela já evolui, já atualiza, né? E isso a gente Exatamente. já entra no nosso primeiro tópico de conversa, que vai ser como a convergência de mídia está afetando a prática jornalística, né? Porque, especialmente no contexto das mídias digitais, porque a gente estava acostumado ali com o impresso, com a TV, com o rádio, e as coisas foram mudando com a internet, Uhum. que foi abrindo um leque de áreas para a gente, né, jornalista, ter que atuar e ter que estudar, se atualizar, manter o nosso público informado. Eu queria que você falasse um pouco sobre, na sua visão, né, como essa convergência ali afetou a prática jornalística. Legal tua pergunta, e se tu me permite, eu vou retroceder um Uhum. pouquinho mais no tempo, porque eu venho da escola do rádio, né? E antes mesmo de entrar na faculdade, com mais ou menos uns 15 anos, eu tive uma experiência em rádio. Então, eu preciso falar do meu pai rapidamente, que meu pai foi a pessoa-chave para mim, né? Para me influenciar a seguir nesse mercado de comunicação. E eu criança, né? Meu pai sempre gostou muito de música, principalmente assim de artistas como Roberto Carlos.
E eu lembro de criança, né, em casa, meu pai tinha um toca-disco, né, um velho toca-disco que ficava no canto de casa, no canto da sala, né? E aí eu lembro dele pegando o disco e ele não colocava só o disco na vitrola para tocar. Ele colocava como se aquilo ali fosse o próprio estúdio de rádio dele, né? E eu meio que a audiência ali, né? Então ele Uhum. colocava: Alô, amigo ouvinte, agora você vai ouvir o sucesso do Rei Roberto Carlos, detalhes. Então eu cresci escutando meu pai brincar, teoricamente, de fazer rádio, né? E lá em casa, assim, o rádio sempre foi um instrumento muito presente, né? Aí eu falei do meu pai, eu falo da minha mãe também. A minha mãe acordava sempre muito cedo, de madrugada. Como muitas mães, né, brasileiras, assim, acorda cedo para deixar a comida pronta para o filho e sai para trabalhar. E o rádio é a companhia, né? Então eu lembro da minha mãe tendo o rádio como companhia ne- nesse viés, assim, né, de você não se sentir sozinho e do rádio ser essa companhia para você. Então, desde aí, voltando para a tua pergunta, a gente tem ali uma convergência presente, né? Que é essa questão da linguagem, né? A gente vem, por exemplo, desde a prensa de tipos móveis do Gutenberg, lá em 1500, mais ou menos, quando causa uma revolução, né? Você tinha só um exemplar de livro. Agora, através dessa prensa, você podia ter 2, 3, 4 exemplares. Então, isso ampliava o acesso das pessoas à cultura. O próprio surgimento do rádio, né? Saindo ali do século XIX para o século XX. E o rádio chega para abarcar ali um público que talvez não soubesse ler, mas tinha naquela audição as informações que eram necessárias para ele. Década de 50 no Brasil, a chegada da televisão, né? Então chegou a televisão, o que começou a se falar? O rádio vai morrer, né? Uhum. Por que eu vou só escutar se agora eu posso ver e ouvir? Então, todas essas tecnologias que foram chegando, elas representam essa convergência de como a linguagem se adaptou a essas mídias. E agora, sim, falando de internet, por exemplo, chega a internet ali dos anos 90 para cá, principalmente no Brasil, né, com esse crescimento exponencial que a internet teve nos últimos 15, 20 anos, e isso mudou radicalmente uma sociedade inteira, né? Não muda só quem trabalha com comunicação, muda o comportamento das pessoas, né? As pessoas que antes, por exemplo, eram tímidas para dar uma entrevista, hoje são elas que ligam a câmera e quase são a sua própria equipe de reportagem ali, para noticiar um problema de uma rua, uma situação que talvez o poder público não esteja conseguindo resolver, né? Então, como eu te falei no começo, as pessoas hoje são seus próprios canais de mídia, né? E isso se deve a essa convergência, né? Onde o jornalismo está cada vez mais presente, onde os jornalistas, não só o jornalismo enquanto veículo de comunicação, mas os jornalistas enquanto personificações desse jornalismo, eles têm cada vez mais audiência para lidar com isso. Então, a convergência hoje ela não é só de quem é da área de comunicação, ela é de todos nós, né? De todos nós que temos um aparelho desse no bolso e a gente quer participar dessa revolução também. É muito interessante esse ponto que você colocou de fazer uma trajetória, porque eu meio que viajei junto. Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre acordava, minha avó tinha um pequeno rádio assim que ela deixava do lado da cama. E era um pouco assustador quando eu dormia na casa dela, que eu acordava assim, bem de madrugada e estava na difusora. Aí Uhum. começava aquele, o vento da morte. Aí era uma coisa assustadora. Sim, Mas a minha avó ficava ali, de manhã cedo, tomando o cafezinho dela e ouvindo rádio. Já tinha TV, mas ela preferia o prefiro rádio. ouvir o rádio, E sim. antes de entrar na faculdade, eu apresentei um programa de rádio com meu pai, numa rádio comunitária do Olha nosso aí, bairro. Antes de começar a fazer jornalismo, nem esperava. rádio comunitária. Fui basicamente forçada pelo meu pai estar ali, mas era uma coisa que eu gostava. E lembrando, assim, o meu avô paterno, com quem eu não tive nenhum contato, era Uhum. radialista. Então, assim, sempre tem aquele negócio da Tá no sangue, né? comunicação presente, né? Sim. E o primeiro podcast que eu fiz foi numa matéria sua, e Uhum. esse último aqui, né? Você é De novo. o primeiro convidado ali da nossa temporada. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que o jornalismo, a comunicação, traz uma coisa desde a nossa infância até agora, a vida que a gente constrói, a carreira que a gente escolhe, e sempre evoluindo, mas a gente sempre com um pezinho ali nas nossas raízes, É né? exatamente isso, Celeste. As mídias, de forma geral, elas são muito presentes na vida do brasileiro. Imagina assim, a gente fala também, por exemplo, também de Amazonas, né? Uhum. De Amazônia como um todo, né? A realidade do homem e da mulher do interior, ela é muito isso, né? Ela é ter o rádio como companheiro ainda. Eu escutei um dia desse de um colega, né?
O rádio é a internet do interior em muitos locais ainda que ainda não tem conexão por internet. A gente está aqui, por exemplo, 2023, né, século 21, falando sobre inteligência artificial, mas o cidadão, o caboclo lá do interior, para ele ainda é o radinho de pilha, né? É isso que faz a diferença na vida dele ainda. Então, são tecnologias que a gente não pode desconsiderar. Cada uma delas tem o seu papel e elas complementarmente têm um papel geral nessa nossa sociedade, né? E é uma coisa assim que as pessoas mais velhas, algumas já têm acesso, mas elas preferem por manter isso, né? Meu avô, ele tem um sítio lá na estrada de Manacapuru. Alguns vizinhos já têm acesso à internet, mas o meu avô não. Ele não deixa passar o sinal lá e ele escuta tudo pelo rádio. Olha Aí aí. quando ele volta, aí que ele vai se atualizar de algumas coisas, mas ele se mantém fiel ao rádio ali. Muito bem. E aí a gente já entra num tópico, né? Que, querendo ou não, é um benefício, né? A pessoa, ela mantém um hábito ali. E eu quero lhe fazer uma pergunta sobre os benefícios e desafios para um jornalista para trabalhar nesses formatos com a multimídia, né? Nesse meio Uhum. da internet, onde tudo é mais rápido, é mais imediatista. Eu queria a sua visão como jornalista sobre os benefícios e os desafios disso. Sim, começando pelos benefícios, né? Eu acho que essa gama de possibilidades que a gente tem hoje de atuação do profissional, eu estou falando do lado de quem está trabalhando no mercado de comunicação e jornalismo, que é o teu da nossa conversa, se ampliou muito, né? Então, por exemplo, antes você tinha tudo muito certinho, assim, ó, o jornalista escreve, um cinegrafista filma, o radialista está ali com o seu gravador para fazer uma pergunta, né? O fotógrafo faz só foto, né? Uhum. Aí você pensa que de repente esse avanço de tecnologias causou uma revolução nisso, né? Hoje em dia, o jornalista que tinha o dever, por exemplo, só de escrever, ele também já filma e fotografa, né? Eu venho dessa experiência. Eu fui videorepórter numa época em que aqui no Amazonas a internet estava engatinhando, como eu costumo dizer, né? Então, no quesito benefícios, eu acho que essas múltiplas mídias elas ampliaram a possibilidade das pessoas estarem melhor informadas. Contudo, tem uma ressalva grande aí, que é a questão de, por exemplo, desinformação, né? Assim como ampliou a possibilidade de elas ficarem informadas, ampliou-se também a possibilidade de elas ficarem desinformadas. Ou seja, não é a falta de notícia, mas é a notícia deturpada, né? Digamos assim. Então, eu acho que esse é um desafio que o jornalista tem hoje, é ficar atento a essa desinformação, é ficar atento a cada mídia que está surgindo, é ficar atento ao comportamento social, para quais mídias as pessoas estão indo e se elas estão indo para ali, com que intenção é, né? Então, por exemplo, eu falo para você assim, hoje a mídia que eu mais utilizo é o Instagram, né? Então, qual é o público do Instagram? É um público que quer ver imagem. É Uhum. um público que quer ver algum acontecimento através de um vídeo ou uma foto que tem alguma coisa muito atrativa ali para que você pare e dê audiência para ela. Quando você vai, por exemplo, pro Twitter, né, pro X, Uhum. né, você já tem um outro perfil ali de pessoas que fazem comentários curtos. Quando você vai para o LinkedIn, as pessoas estão falando ali de qual é a melhor forma de se vender profissionalmente. Então, eu acho que saber circular por essas mídias é um desses desafios que você pergunta. É, e não só para o jornalista, né? Eu acho que para a sociedade como um todo, né? Elas entenderem como cada rede dessa funciona e como lidar com cada público que circula nessa rede, né? Agora, sim, Celeste, eu acho que o principal desafio mesmo que a gente tem hoje pela frente ainda e aí eu faço um parênteses Uhum. para não falar só de comunicação e jornalismo, porque não é um problema necessariamente dessa área, mas é o fato da gente falar da desigualdade social, né? E eu falo disso porque eu vim dessa condição, né? Eu morei numa casa de madeira, tinha um cômodo muito humilde, a minha mãe empregada doméstica, o meu pai saía para trabalhar para procurar o famoso bico, né? Uhum. Para trazer algum dinheiro para casa. Então, eu acho que o principal desafio hoje de quem está nesse meio, né, principalmente voltado para tecnologia e comunicação, é tentar reduzir as desigualdades sociais, que a gente sabe que são muitas, né? A gente pode olhar pelo prisma do poder público, né?
Um jornalista que trabalha em prol de fazer o poder público enxergar essas necessidades, ele está fazendo, de certa forma, ele está tentando, de certa forma, equiparar ali as classes, né? E eu te falo isso porque também na própria faculdade, eu acho que uma sala de aula, ela é um lugar em que você vê essas desigualdades equilibradas, né? É um momento em que você olha para a sala de aula como as pessoas que estão sentadas ali no banco, não importa se elas têm mais dinheiro ou menos dinheiro, tá todo mundo ali no mesmo patamar de buscar um conhecimento e de ter acesso a uma informação e a uma formação. Então, para mim, Rômulo hoje, né, 2023, acho que o principal desafio de alguém que lida com essas tecnologias e que trabalha na área de comunicação é abrir os olhos da sociedade, do poder público, para que a gente tenha essas desigualdades reduzidas. A comunicação, a tecnologia, ela tem um papel muito importante nisso, né? E só para fechar, eu me lembrei de outra coisa, assim, da minha trajetória profissional, Uhum. né? Na época que eu fui vídeo repórter, tô falando entre 2009, 2010, 2011, né? Eu saía com uma câmerazinha pequena para fazer as matérias. Eu era o jornalista que entrevistava e gravava, né? Sabe o meme lá do Uhum. é bichão mesmo, né? Então, eu já fui esse profissional. E era um desafio muito grande no sentido de você estar se preocupado com a parte técnica, né? Estar preocupado com a parte técnica, de você operar bem, enquadrar bem, né? Levar uma boa imagem. E de você estar preocupado também com a parte humanística da coisa, né? Fazer uma boa pergunta, levar uma boa entrevista, se preocupar com o teu entrevistado, com o personagem que tá ali. Então eu vejo que esse também é um outro desafio, né? Porque isso que eu fazia há uma década atrás era uma novidade. Hoje não. Hoje já é o que o mercado estabeleceu como a prática que está ali em vigor, né? Então, acho que eu falei muita coisa aí, mas tem múltiplos desafios e múltiplos benefícios também, mas a gente tem que ficar muito atento a esses desafios que estão sendo colocados a cada vez que surge uma nova tecnologia dessa. E a gente tem isso, né? Porque a gente tem que ter aquele cuidado ali, ao mesmo tempo a gente tem que apurar, a gente tem que editar, a gente tem que gravar, tudo ao mesmo tempo, né? Aquele jornalista multifacetas e tem que ser Sim. aquilo. E às vezes algumas coisas acabam se perdendo ali no meio do caminho, mas é a nossa nova realidade, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a integração dos elementos visuais, como fotos, vídeos, impacta nessa narrativa jornalística. Porque a gente vem de uma era que era assim: no impresso você tinha aquela matéria e aquela foto. A Texto e foto. informação era aquilo. Uhum. No rádio você tinha que imaginar o que é que o radialista estava falando. Na TV já tinha os dois, mas era uma coisa mais básica, né? Hoje na internet a gente tem o texto, a gente tem a foto, a gente tem o vídeo e a gente ainda tem a opção de matéria em atualização, né? A qualquer momento a gente pode acrescentar outra informação ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como isso impactou, né, o jornalismo ali. Essa é a verdadeira comunicação integrada, né? É uma das ramificações que a convergência nos permitiu, né? Imagina que hoje em dia, por exemplo, você está vendo Jornal Nacional, que teoricamente é para ser só TV, Uhum. né? Mas aí de repente o William Bonner ou a Renata Vasconcelos estão lá dizendo, olha, e você que acabou de fazer a prova do Enem, aponta para esse QR Code aqui no canto, que lá na nossa página já tem o gabarito da prova, inclusive o gabarito comentado por especialistas que o Jornal Nacional ouviu. Isso é integração, né? Eles não precisam mais levar esse conteúdo lá para telona. Na telinha você vai ter. Então você está vendo a televisão, o jornalista ali, o apresentador falando a notícia, você aponta a câmera e você tem a complementaridade daquela informação, né? Então eu particularmente assim, eu sou um entusiasta disso, né? Porque eu venho de uma época em que eu tinha assim uma dificuldade muito grande para ter acesso a alguns desses conteúdos, né? A gente dependia, por exemplo, muito de televisão. Se você pega, por exemplo, assim, sei, um desenho, uma série que você gostava de ver quando era criança, Chaves, por exemplo, né? Uhum. Você tinha que esperar um determinado horário para ver aquele episódio. Quando acabava o episódio, só no dia seguinte, só naquele mesmo horário, né? E era É, em aleatório, né? Ninguém nunca assistiu exatamente, né? sequenciado. E um modo que a gente não tava, talvez não fosse a sequência. E hoje em dia não, né? Hoje em dia, por exemplo, com os streams, você acaba uma temporada de uma série no mesmo dia.
né? Você maratona, né? Essa é a palavra que a gente utiliza, né? Então, assim, eu acho que quando o poder de decisão fica na mão das pessoas, isso é a verdadeira personificação de conteúdo. Eu quero me sentir num controle do que eu quero ver, do que eu quero ouvir, quando eu quero ver, quando eu quero ouvir. Eu acho que isso a gente tem hoje. Como eu te falei na pergunta anterior, né? Temos com ressalvas, né? A Uhum. gente tem muita desigualdade ainda, tem gente que não tem acesso à internet, tampouco a um aparelho desse que custa 4, 5 dígitos hoje, né? Mas eu imagino que a gente caminha para que essa tecnologia seja popularizada, né? E cada vez mais a gente tem acesso por demanda. Eu acho que hoje a tônica do mercado é essa, né? É consumo por demanda. Então, assim, eu não sei, eu sou apaixonado por jujuba, então, muito provavelmente tem um canal que fale só sobre isso, né? O que que a jujuba vermelha representa diferente da jujuba verde, né? Deve ter alguém para comentar alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que hoje, quanto cada vez mais específico for, mais eu tenho público e conteúdo por demanda para preencher, né? Então, acho que hoje uma possibilidade que a gente tem com a chegada dessas tecnologias é ter o controle em mãos. É aquela que a gente fala, o poder dos nichos, né? Eu tenho um irmão mais novo, que ele tem 4 anos, e assim, às vezes quando eu olho para o que ele tá assistindo no YouTube, ele tá assistindo outras crianças abrindo caixas de presente. Eu Sim, fico tipo, por quê? E ele acha que é o máximo. E exatamente. assim, o meu irmão já de 15 anos já vê jogo atrás de jogo no YouTube e a gente vê, né? Cada um tem o público. A página no YouTube lá em casa, na TV da sala, é a coisa mais aleatória que tem. Porque todo mundo usa e a gente percebe bastante como cada um tem um nicho específico de conteúdo que gosta de consumir, né? Exatamente. Olha, eu falei do meu pai e da minha mãe, você me dá a oportunidade de falar do meu filho e da minha esposa, Hum. né? O meu filho Leandro tem 10 anos hoje, mas eu acompanhei, por exemplo, imagina só as transformações da tecnologia nos últimos 10 anos. Então, eu acompanhei a transformação dessas tecnologias através do crescimento do meu filho, né? Então, ele, com o dedinho experimentando o botão, chegou um tempo que ele não sabia escrever ainda, mas ele já sabia que lá no YouTube, se ele clicasse no microfone e e ele falasse alguma coisa nesse sentido, brincadeira de criança, né? Já ia aparecer esses vídeos lá, né? E assim, eu sou jornalista e sou casado com uma jornalista, né? Alô, Vanessa, beijo. E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse consumo por demanda, porque de vez em quando acontece, por exemplo, de eu estar consumindo um tipo de conteúdo num dos nossos aparelhos e ela está consumindo outro tipo de conteúdo em outro aparelho, né? Então, eu lembro muito de um ex-chefe meu dizendo assim que a TV reúne, mas não agrega, né? Então, às vezes sabe aquela imagem assim, uma única TV na sala, tá todo mundo sentado no sofá, tá todo mundo assistindo a TV, mas as reações são diferentes, está cada um no seu mundo ali, né? Com o celular hoje a gente tem isso, né? Às vezes você entra numa sala de aula, tá todo mundo ali no seu mundinho, mas todos eles estão no mesmo mundo. São paradoxos que a gente vive hoje com essa tecnologia que eu acho que vale a pena a gente pensar e se observar, né? Que a gente acaba também se percebendo e se conhecendo mais quando a gente se olha por esses espelhos, né? Por essas tecnologias. E a gente tem muita questão das redes sociais também, né? Todo mundo usa as mesmas redes sociais, pelo menos boa parte das pessoas, mas cada um consome um tipo de coisa ou preza por um tipo de conteúdo específico. Eu queria que você falasse sobre a ascensão, né? Levando em consideração a ascensão dessas redes sociais, como os jornalistas de multimídia abordam a disseminação de notícias nesses canais. E qual é o papel das plataformas sociais na construção da narrativa jornalística, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui no falecido Twitter, né? Uhum. Choquei. Muita gente consome notícia hoje em dia pela Choquei. Não é um canal Um canal jornalístico de assim, notícia, né? né? Normal, vamos dizer assim, com credibilidade, mas as pessoas veem assim. Outro dia, assim, só para entrar no contexto da coisa, eu fiquei indignada, porque a minha mãe falou: não, porque eu vi na internet, aí ela falou notícia tal. Aí meu irmão: não, mas na Choquei disse tal coisa. Cada um tinha uma informação diferente sobre o De um mesmo lugar diferente, fato, né? que a minha mãe viu assim no G1, meu irmão viu na Choquei, minha avó viu no Facebook. Uhum. E eu fiquei, gente, espere até 6 horas, vai passar no jornal e vai ter as atualizações. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão. Isso aí é uma coisa muito complicada, né? Porque acaba que as pessoas ficam fidedignas àquelas páginas
aquelas páginas, né? E às vezes elas não estão com a informação correta, ou elas estão com a parte da informação, que talvez não seja o todo. Então, isso passa por um trabalho do jornalista, né? Assim, você é, tentar dar todos os lados, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade é que a notícia tem 2, 3, 4 lados. E hoje em dia não. Hoje em dia, cada lado desse tem sua própria página no Instagram, tem sua própria rede social, tem sua própria militância, né? E a impressão que dá é que vence quem tem maior engajamento, né? Então, quem tiver maior engajamento, aquilo ali que vai ser tomado como verdade, né? Exemplo da página que você citou, né? Agora, sim, a gente está num ambiente acadêmico, né? E eu acho importante a gente falar por exemplo, de algumas pessoas que nos ajudam a compreender esse momento, né? Uma dessas pessoas se chama Pierre Levy, é um autor que vocês estudaram em sala. Uhum. Ele é um teórico desses da comunicação que estudam essas transformações tecnológicas e os impactos que elas causam na sociedade como um todo, né? E um dia desse, lendo uma entrevista dele, ele fala uma coisa interessante sobre isso que você perguntou, que são como é o comportamento dessas plataformas hoje, né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, uma plataforma como o Facebook, né? A Meta, né, na verdade, né, que abarca Uhum. ali as redes Sim. sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp. Imagina que eles têm na casa de bilhão de pessoas conectadas ali, né? Se você pega, por exemplo, uma Índia, uma China, que são os dois países mais populosos assim, né, do mundo hoje, é praticamente como se você considerasse que uma plataforma dessa fosse um estado, no sentido de nação, né? Fosse um país com um poder nas mãos e que as pessoas que estão ligadas a esse país, a esse estado, né, digital, né, que é importante que se diga isso, elas estão ali sob a regência dessa política, dessas plataformas hoje, né? Então, até uma provocação que a gente pode fazer para as pessoas, né? Quem é que lê aquele termo de usuário quando você adere a uma dessas plataformas? É difícil, né? Então aí apertando no OK, vai para frente, OK, aceito e vai. Bora ver no que vai dar ali, né? Inclusive tem uma série que eu gosto muito de acompanhar, imagino que seja do conhecimento de todo mundo, que é Black Mirror, né? Uhum. Aquela série, assim, ela surge com o intuito de levar para um extremo como essas tecnologias podiam impactar na nossa vida, só que acabou que parece que o que a série mostrou é exatamente o espelho do que está acontecendo ou do que já aconteceu em algumas situações com a gente, né? Então essas plataformas elas têm um poder muito grande, né, sobre as pessoas, um poder até, assim, digamos, negativo, né? De causar, por exemplo, um impacto mental na vida das pessoas, né? De pessoas olharem para aquilo e não se sentirem confortáveis com a sua própria imagem, ou não se sentirem queridas como de repente outras pessoas são. Então tem um impacto gigantesco na nossa vida, né? E eu acho que as plataformas elas têm que estar atentas a isso. E mais uma vez eu te digo, né? O papel de um jornalista, né, de um comunicador hoje é estar atento a esses problemas também. E de que forma que a gente pode entregar para essas pessoas soluções, né, ou ajudar Uhum. a enxergar soluções para eles, né? Sobre como o jornalismo multimídia tem se integrado e se utilizado disso, eu acho que é assim, ó, eu venho de uma escola de transformação, né? Eu entrei na faculdade no momento em que o forte era o jornal impresso. Então as pessoas, o impresso e a televisão, né? Mas cada um ali no seu Uhum. quadrado. Então o impresso e a televisão eram parâmetros para as pessoas se olharem, eu quero ser apresentador de TV, né? Tinha aquela brincadeira, tu vai ser o novo William Bonner, a nova Fátima Bernardes, né? E no jornal impresso, não. Tu vai escrever um texto que vai estar na manchete do jornal no dia seguinte, né? Tinha muito esse olhar, né? E hoje não, né? Hoje em dia muitos dos alunos que a gente recebe numa faculdade hoje de comunicação já são influencers. Já tem o seu público, já tem a sua bolha de atuação. Então, eles vêm buscar aqui um aperfeiçoamento disso, né? E isso é legal, né? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Então, o jornalismo hoje eu vejo ele preenchendo espaços, né?
Sabe quando a gente fala sobre Big Data, né? A presença dessas tecnologias em múltiplas coisas. Um dia desse eu vi um comercial de geladeira, que a geladeira é conectada à internet. Então, se há internet, se há conexão, se há uma tela, se há uma interação ali, no sentido de pessoa, máquina, eu acho que o jornalismo pode estar presente ali, né? Então, a gente tem que estar atento enquanto profissionais para estar ocupando esses espaços, porque se a gente não ocupar, alguém que habita a dark web vai ocupar, Sim. né? Indo de um extremo a outro. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Você citou a série. Eu tive um professor de sociologia no ensino médio, isso há 5, 6 anos atrás, que ele sempre mostrava nas aulas dele episódios da série. Uhum. E as pessoas falavam, nossa, surreal, isso nunca vai acontecer. E tem um episódio específico sobre inteligência artificial, Sim. que basicamente a personagem ela só dá um comando e faz. Eu tinha uns colegas que falam, nossa, mas nada a ver ele mostrar isso, até parece que a gente vai chegar, é como se fosse carros voadores. E olha onde estamos, 5, 6 Chegamos, anos né? depois. Já estão testando até carros voadores, né? Drones Então, pilotados, né? e acho que o meu professor, o professor Rivelino, se estiver assistindo isso, desculpa se eu estava certo, chegou a. E a gente Sim. achava assim, isso vai ser daqui 20, 30, 50 anos, a gente nem vai estar mais aqui. 2023, né? E a Né? gente está aí 5 anos discutindo isso. depois, estamos aí. E sim, falando um pouco, né, sobre essa interatividade, a participação do público. Como você acha que estão incorporadas nas produções jornalísticas multimídias a opinião do público? O público está cada vez mais exigente, né? Antes a gente falava pouco do impresso e da televisão. Você imagina que, por exemplo, antes esses jornalistas eles não eram cobrados diretamente, né? Talvez o de TV por ser reconhecido, né? Mas o jornal impresso, por exemplo, a interatividade dele era não é que não houvesse, né? Mas, por exemplo, você pega ali, por exemplo, quando você abrir um jornal, tem lá seção do leitor, né? Então ali era um nível de interação baixo que se tinha, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você publica a notícia, nem fecha a tela, já espera ali a reação do público cada vez mais assim, né? Incisivo, né? Dependendo do teor da Uhum. informação. E eu vejo assim que eu acho que é daí para mais assim a gente tem que ter um pouco de cuidado, um cuidado ainda maior com o que a gente apura, com o que a gente publica, né, com o que a gente divulga. Isso não é uma tarefa fácil, né? Jornalistas são seres humanos, não são inteligências artificiais, estamos suscetíveis a erros, né? Então a gente tem que entender que essas tecnologias elas não transformam o profissional em alguém infalível, elas vêm para se somar a uma demanda que nós, pessoas, nós cidadãos, temos. Então, é, é muito, é um ambiente assim muito delicado, né, de você abordar essa interação. Mas, né, como diz uma pesquisadora da nossa área, né, assim, a internet veio para dar voz a quem não tinha, né? Então tinha gente que já tinha voz e hoje tentou ter a mesma voz e não conseguiu. Teve gente que falava só ali para sua casa, de repente fez um videozinho de um gatinho, de um meme, de uma dança, viralizou para o Brasil, para o mundo inteiro, né? E é um influenciador hoje, né? Um influenciador no seu ambiente ali. Essas transformações são coisas assim que a gente tem que observar, são presentes no nosso dia a dia e são coisas que só existem por conta desse público, dessas pessoas que passaram a ter voz e vez na internet, né? Mas como eu te falei, né? Como tudo que a gente estava conversando Uhum. aqui, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Essas mesmas pessoas que têm voz e vez hoje são pessoas que têm um comportamento dúbio, né? De levar alguém anônimo que está passando por necessidade para um programa de grande audiência para ter sua vida transformada, ao outro extremo, Uhum. de ver alguém que está sendo cancelado na internet, ir buscar essa pessoa num ambiente físico e lesioná-la de alguma forma, né? O famoso o linchamento virtual que vai para o mundo real. A gente já teve diversos casos assim. Então, eu acho que isso não é muito Black Mirror. Não é porque já é, né? Já é uma transformação que a gente está vivendo. Então, é um momento que eu acho que a gente vai ter que acompanhar com bastante cuidado esse nível de interação. Assim. Ainda falando um pouco sobre o público, né?
Como você acha que a acessibilidade é considerada na produção de conteúdo jornalístico no campo da multimídia, né? Especialmente pensando em públicos com diferentes formas de consumir informação, né? A gente tem aí gente que consome das formas mais aleatórias possíveis, mas a internet, né, dá esse leque de formas. Uma das primeiras formas de acessibilidade que eu lembro de ter visto foi a inserção de um botão de, como se fosse um rádio automático, né? Uhum. Em que você clica ali e ele lê o conteúdo daquela página, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Quando a gente pensa em multimídia, por exemplo, a própria multimídia ela é uma forma de você proporcionar acessibilidade, né? Das pessoas lerem a informação, das pessoas ouvirem, das pessoas verem, terem outros tipos de conteúdo para consumir. Eu acho que isso faz da nossa profissão uma profissão acessível nesse ponto, né? Agora, obviamente, assim, levando para o campo fora do jornalismo, acessibilidade é uma coisa que a gente tem que discutir e eu acho que a gente ainda está muito aquém nesse processo, né? Nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto política pública mesmo, né? Assim, a gente sai na calçada da nossa rua, assim, é difícil você encontrar uma calçada que tenha uma rampa, né? Eu acho que essas são coisas que a própria tecnologia vai fazer a gente enxergar cada vez mais esses problemas e a gente trazer essas transformações para a vida real, né? Volto a falar com você. Eu acho que o grande papel da tecnologia, da comunicação como um todo, é provocar mudanças, né? Se a gente estiver pensando em algum objetivo fora disso, eu acho que a gente está fazendo errado. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque existem um grande público aí, principalmente pessoas de terceira idade, voltando à questão da desigualdade, que não tiveram, né, um acesso ali a uma base. Eu penso muito nos meus avós. A minha avó ela só estudou até a quarta série. Sim. Isso porque ela tinha uns tios que já tinham um pouco mais de condição e puderam dar Uhum. essa base de estudo para ela. E hoje ela no campo da internet, minha avó é uma pessoa muito ativa no Instagram. Aí, às vezes, quando ela vai comentar alguma coisa, vai escrever, aí ela me manda mensagem: Filha, isso tá certo? Porque ela não teve aquela base de estudo. Então, ou então ela manda muito áudio. Eu sou uma pessoa que particularmente não gosto muito de áudio. Mas ela fica até chateada que eu ouço ela naquele duas vezes. Uhum. Ela fica, minha voz que engraçada. Mas é porque, como ela não teve esse acesso, ela prefere mandar o áudio. Uhum. Às vezes eu penso nessa questão da acessibilidade justamente por causa disso. A gente tem um público, né, mais velho, que meu avô vai se sentir muito ofendido, que eu falo da terceira idade, que ele fala que 66 anos não é terceira idade, mas que está entrando nesse meio, né, e precisa dessa acessibilidade. Não, mas eu acho legal isso porque eu também vivi isso na minha família, né? É, a gente, você inclusive toca num ponto interessante porque eu lembro que, assim, entre a minha saída da faculdade e o início do mercado de trabalho, eu lembro de ter feito um trabalho voltado para o analfabetismo eletrônico. E era um termo que para mim ficava, pô, mas Uhum. como assim, né? E chega num momento que, por exemplo, a gente percebe que, de fato, as pessoas elas não foram alfabetizadas para estarem usando todas essas tecnologias que estão disponíveis, né? Não sei se está na tua pauta, mas a gente pode até antecipar aqui um pouquinho. Uhum. Por exemplo, a questão de inteligência artificial hoje, né? Como é que a gente vai botar uma ferramenta dessa no mundo sem o devido preparo para que as pessoas lidem com isso, né? Para que as pessoas, por exemplo, saibam que é, não é alguém próximo da gente que está falando. É um texto que foi colocado ali, mas que reconheceu a tua voz virou um padrão, esse padrão a máquina reproduziu, mas para falar uma outra coisa, né? É uma coisa estranhíssima, né? E por isso que, inclusive, até a gente teve aí, acho que uma das coisas mais marcantes dessa questão da inteligência artificial até agora, além da presença do chat GPT, que virou, né, um outro aplicativo viral, assim, foi a crise que a gente teve em Hollywood, né? Dos atores, dos roteiristas, né, de todo o mercado, de toda uma indústria cinematográfica parar por conta de coisas simples, como, por exemplo, a não digitalização de atores uma vez para que a imagem daquele ator fosse usada numa outra circunstância sem a necessidade de contato com aquele ator de novo, né? Imagina o impacto que isso causa, né? Talvez a gente, nesse ponto do analfabetismo eletrônico que eu mencionei, talvez a gente não tenha de fato sido alfabetizado para utilizar todas essas ferramentas que estão disponíveis, né? Por outro lado,
como você mencionou, né, o caso da sua avó, muitas pessoas elas foram reaprendendo coisas com a chegada dessas tecnologias. Foi uma coisa que eu vivi na minha família, né? Eu tive uma pessoa que não conseguia, não foi alfabetizada corretamente, tinha dificuldade para ler livros, né, ou textos simples, e reaprendeu a ler através do celular, através de aplicativos como as plataformas digitais que a gente utiliza, né? Então, isso é uma coisa interessante, é uma coisa positiva que vem para esse bem comum, coletivo, né? Mas a gente ainda tem que ter, assim, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado e preparo na hora de botar uma nova tecnologia para a sociedade sobre como as pessoas vão lidar com isso. Eu acho que a inteligência artificial é esse fator de transformação, né? Por exemplo, eu sou um consumidor voraz assim de música, né? Música é uma coisa muito presente na minha vida, até porque, como eu te falei, eu venho do rádio, né? A minha escola é o rádio, então eu gosto muito de ouvir músicas assim. Eu não acompanho tanto as novas tendências, mas eu procuro estar sempre antenado no que está rolando. E a gente teve um case aí, por exemplo, esses dias da banda Beatles, né? Que é porra, Beatles é uma banda cultuada, né? Uma das principais bandas de rock, né? A banda que talvez popularizou o rock em níveis mundiais. E de repente a gente sabe que tinha uma música perdida do John Lennon, que com a ajuda da inteligência artificial, os outros Beatles, né? Além do Paul McCartney, foram resgatados ali digitalmente, né? E aquilo que o John Lennon deixou gravado virou hoje aquela que eles venderam como a última música dos Beatles, por ter todos os integrantes envolvidos ali. E quando você vai escutar Now and Then, né, que inclusive gerou até um clipezinho com a ajuda da inteligência artificial também, eu acho que é o momento em que a gente para e olha, caramba, eu tô vivendo isso, o resgate de um Beatle aqui na minha frente, a música que eu tô escutando tem a sonoridade, tem o jeito, tem um tom da música dos Beatles de 40, 50 anos atrás. Então, esse é um outro impacto que a gente tem, né? Esse resgate é uma coisa assim múltipla, né? É como se a gente talvez não se por um momento não existisse passado, presente e futuro, mas eles coexistissem, né? Então, essas ferramentas elas estão nos fazendo, nos transportando muito para esse tempo, esse momento. E eu acho que é legal nós, enquanto sociedade, acompanharmos e tentarmos pelo menos ficar ali pré-parados nesse sentido, né? De como a gente vai lidar com isso. E é uma coisa assim muito interessante como a inteligência artificial até então não era algo muito explorado, mas agora todo mundo tem acesso ali na palma da mão. Virou meio que uma rotina em casa assim, meu pai ele acaba achando, exemplo, esse final de semana ele mostrou, tu já viu o Manuel Gomes, aquele que canta da Da Caneta caneta Azul? azul. Aí eu falei, eu vi onde? Tem ele cantando Link Park. Aí eu, como assim? Aí ele, cara, tu vai gostar. E ele mostrou, fizeram com inteligência Sim. artificial. E outras bandas, cantores que eles gostam, exemplo, fizeram o Axl Rose cantando música da Xuxa. Sim. Fizeram a ele. Como é que essas pessoas fazem isso? Pai, tecnologia, ele. Nossa, mas as pessoas abusam muito, exploram muito. Eu falei, é o novo normal, né? E até em aplicativos como o TikTok, por exemplo, a gente tem ali, você pode usar uma coisa que me marcou muito foi quando começaram a usar a voz do Galvão Bueno, Uhum. que às vezes as pessoas usavam para narração. Às vezes, gente, mas parece o Galvão falando. E agora tem a voz da cantora Ludmilla e outros artistas, né? E tem gente que não sabe e às vezes comenta lá no vídeo: Nossa, parece a voz de Fulano. Mas é a voz do É a voz. Fulano. Só que É com a interessante inteligência. como essas plataformas elas profissionalizaram isso, né? Esse case que você falou do TikTok, ele é realmente assim fantástico, né? E não faz muito tempo, né? Agora foi na época da Copa, né, que o Galvão fez essa parceria com o TikTok para que a voz dele virasse ali uma reação de vídeo das pessoas. Então, essas plataformas utilizaram isso de uma forma assim que você profissionalizou aquela mudança tecnológica, aquela inteligência artificial ali. Então, o que mais esperar, né? É daí para mais, né? E a gente sempre fica surpreso, mas já é algo que de se É um esperar, surpresa né? esperado, né? Tipo, É. Então, para a gente ir para o nosso último tópico aqui, quais são as tendências emergentes no jornalismo de multimídia e como os profissionais estão se adaptando a essas mudanças? Qual você acha que são essas imersões aí que estão surgindo agora? olha,
Eu acho que o jornalismo, eu vou trazer uma palavra aqui que eu apresentei para vocês e eu acho que ela resume bem isso, que o jornalismo hoje ele é ubíquo, né? Ou seja, ele é onipresente. Acho que onde houver uma possibilidade de tecnologia, de informação e comunicação, e quando eu falo disso, eu não estou falando só de eletrônicos, estou falando também de manuais. As pessoas ainda pegam impressos para ler, né? Eu vou lançar um livro, as pessoas têm demanda para isso, né? Então, onde houver uma mídia dessa presente, eu acho que o jornalismo tem que estar presente, né? A gente tá enfatizando mais o ponto do jornalismo como mudança, mas porque eu acho que uma sociedade que respeita e que entende que os jornalistas e o jornalismo que ela tem é forte, que fortalece isso, ela está fortalecendo também a democracia. Eu espero não estar com demagogia aqui, mas é uma coisa da qual eu acredito muito. A impressão que eu tenho é que cada vez que a gente passa por um processo eleitoral, a gente reafirma isso, que jornalismo fortalecido é democracia fortalecida, né? Eu tenho essa crença. E as tecnologias elas estão ajudando cada vez mais a fortalecer isso, né? Se por um lado a gente tem pessoas com tendências e comportamentos dúbios e negativos para essas tecnologias, por outro a gente tem pessoas que estão lutando e batalhando cada vez mais nesse mercado para fortalecer mesmo essas mudanças. Então, eu acho que uma dessas tendências que você pergunta é essa, do jornalismo ser ubíquo, né? Dele estar preenchendo os espaços que estão surgindo. Há uma nova plataforma, há uma nova tecnologia, né? Há mudanças em vista, pode ter certeza que eu acredito que o jornalismo e os jornalistas estarão lá, né? A gente está se preparando para isso. Você tocou no tópico das eleições, é uma coisa que a gente tem que esperar. Que todas essas novas tecnologias, essas mídias, inteligência artificial que a gente comentou aqui, vão ser usadas nas eleições, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Então, uma coisa que o público já tem que ficar atento, né? Com o tipo de informação que vai consumir, se é verídico, né? Uma coisa que não só nós jornalistas temos que nos atentar à questão da ética jornalística, mas as pessoas, né, que estão consumindo esse tipo de conteúdo, né? Que é um problema recorrente que a gente tem. Sim, não é a minha verdade, né? Não é a sua verdade, mas é a verdade independente do lado, né? A gente talvez ainda esteja um pouco carente disso nesse sentido, né? E principalmente para pessoas que, como eu falei, antes, né? Não têm muito acesso ainda a todos os tipos de tecnologia, a todas as informações, né? A gente antes tinha muito ainda tem isso, na verdade, né? Você receber um link pelo WhatsApp e ler a manchete, ver a fotinha de resumo e tomar aquilo como verdade sem clicar no link, né? E eu acho que o caminho não é por aí. A gente vai se fortalecer, como eu disse, como sociedade, quando a gente entender e respeitar que o jornalismo está fortalecendo a nossa democracia, né? É uma crença minha. E esperamos que vire uma verdade como um todo, né? Que as pessoas comecem a se atentar mais. Porque é um problema realmente que a gente tem, não ser uma coisa do brasileiro, lê a manchete e parece que ali já resume toda a matéria. Sim. Aí nem clica, nem nada, aí vai passando informação, aí às vezes acrescenta uma coisa e vira uma bola de neve, né? É realmente uma problemática ali que a gente tem aqui. E aí cai também o fato da gente, nós que talvez tenhamos um pouquinho mais de conhecimento em relação a essas tecnologias, a gente também contribuir, né, como você falou sobre a sua avó, né, de nós sermos instrumentos de mudança, né, da gente explicar como as coisas funcionam, quais são os melhores caminhos, né, que canais ou sites ou mídias são mais confiáveis que outros. Não é que a gente tenha que sempre concordar com o tal do jornalismo feito por mídias profissionais que estavam há mais tempo do que a própria internet, né? Mas é, é mais da gente conseguir diversificar as fontes, né? É nesse sentido, e não de acreditar em uma fonte só. Acho que isso transforma a sociedade e principalmente transforma a gente enquanto indivíduo, né? Que a gente passa a enxergar mais como coletivo e menos como alguém sozinho naquele grupo, né? Então é isso, professor. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter aceito o convite.
que eu queria que o senhor deixasse um recado para o público, né, que está nos assistindo sobre os cuidados que eles devem ter, assim, alguma orientação, né, nesse meio de mídias digitais que todo dia muda, evolui, se renova, que a gente tenta acompanhar, né, mas um dia a gente chega lá. Olha, eu particularmente assim, eu vou falar um pouco de mim, né? Eu tento ser alguém que compartilha coisas que vão ser úteis para as pessoas, né? Eu tento ser realmente esse instrumento de mudança que eu prego, né? E assim, a educação transformou a minha vida, né? A educação no sentido formal, escolar, basilar, faculdade. E conforme eu fui galgando esses níveis de educação, conhecendo muitas pessoas, conhecendo outras culturas, aprendendo a lidar com a diversidade, aprendendo a lidar com a forma como as pessoas lidavam com as outras, são coisas que a gente tem que entender e respeitar, né? Então, se nós formos esses agentes de mudança, socialmente falando, pessoalmente falando entre nós mesmos, né? E nós fomos esses mesmos agentes em ambiente digital, virtual, com essas tecnologias, eu acho que a gente caminha para ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e com uma tendência a se perpetuar no sentido de respeito, né? Tudo na vida, na nossa vida hoje, ela gira em torno do respeito, independente das tecnologias que estão postas aí, né? Seria a minha primeira recomendação. E a segunda é realmente a gente tentar acompanhar as tendências dessas tecnologias, né? A gente vê hoje, por exemplo, essas tecnologias nas mãos cada vez mais cedo de, não é nem jovens, mas de crianças, né? A gente dá um celular hoje para uma criança de 1 ano, 2 anos, para ela ficar ali entretida e, enfim, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, né? Porque não vai adiantar a gente ser esse instrumento de mudança aqui, e por outro lado, a gente está contribuindo com uma coisa que pode não ser positiva daqui a alguns anos, né? E eu acho que é outra coisa que o mundo tem falado muito e que essas mídias contribuíram, que é uma realidade também, de como a gente está cuidando desse planeta, né? A gente está aqui hoje na Amazônia, né? A Amazônia virou assim se não a palavra mais buscada nas ferramentas digitais, né? Então a impressão que eu tenho às vezes é de que os não amazônidas falam mais sobre a Amazônia do que os próprios amazônidas. Eu tinha essa impressão, né? Eu comecei a mudá-la a partir do momento que eu vi muitos amazônidas começando a ter mais acesso a essas tecnologias e falando mais sobre a sua realidade. Sabe aquilo que a gente falou ainda agora sobre as tecnologias terem vindo dar voz a quem não tinha? Então, do ponto de vista global, geográfico, eu acho que a gente está vivendo isso hoje, né? A gente está vivendo o momento em que nós da Amazônia, que virou ali a chave do mundo para conter o aquecimento global, para conter as mudanças climáticas, a gente está vendo as pessoas daqui falarem e não as pessoas de lá, né? Então, é desse agente de transformação que eu estou falando, né? É dessas pessoas munidas dessas tecnologias com um propósito que eu estou falando. Então, acho que essa é a minha grande visão enquanto pessoa mesmo, enquanto amazônida, enquanto jornalista, enquanto comunicador, enquanto pai, enquanto filho, né? Se nós não formos esses agentes de mudança, eu não creio que, assim, enquanto sociedade, a gente vai ter uma transformação positiva também, né? Então, esse é o meu recado. Aproveito para te agradecer muito pelo convite. Gostei muito da proposta, gostei muito do visual, gostei muito da tua condução, as perguntas eu acho que vão contribuir para causar reflexões no público, né? E estou curioso para ver os outros episódios, né? As próximas temporadas. Espero que seja aí um projeto de sucesso. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite. Muito obrigada, professor. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu, nos acompanhou e até a próxima.